Oi, tudo bem? Meu nome é Diego Silveira, sou estudante aqui do curso de jornalismo na UBRA de Canoas e aqui a gente teve a oportunidade de bater um papo sobre educação, sobre mídia, sobre sexualidade, sobre gênero, com dois professores do campus, o professor Luiz Felipe Zago, que ele é doutor na URGS em pesquisa, sexualidade e relações de gênero, e a professora Karen Klein, que ela é pedagoga e doutora também pela URGS. Confere aí um pouquinho como é que foi o nosso bate-papo. Bom, sejam bem-vindos, primeiramente. A ideia é, que nem eu falei, um bate-papo, assim, eu vou fazendo as perguntas, vocês fiquem à vontade para tomar o tempo que quiserem para responder. Primeira pergunta para o professor Zago. Pergunto: como pensador estudioso da comunicação, em qual medida a mídia contribui para o reforço da heteronormatividade nas relações humanas? Eita, de todo jeito, né? Eu acho que os meios de comunicação, as mídias como um todo, desde a teledramaturgia, por exemplo, no Brasil, que é muito forte, por meio das histórias, né, que são contadas nas novelas, por exemplo, até e principalmente o jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo é um modo, é um gênero discursivo que reforça o tempo inteiro a heteronormatividade. Basta folhear aí uma Folha de São Paulo ou pegar um telejornal como o Jornal Nacional e a gente vai ver que a maneira como as notícias são narradas, sobretudo em relação àquelas que têm uma temática LGBT, por exemplo, elas são narradas todas a partir do ponto de vista heteronormativo ou do ponto de vista heterossexual. Então, fazer uma análise da mídia nesse sentido, eu acho que esse amplo espectro aí das mídias, né, dos meios de comunicação, dos produtos midiáticos, que vão desde a teledramaturgia, passando pela publicidade também. Eu acho que ainda a publicidade tenta inventar, tenta arranhar um pouco, tensionar alguns estereótipos, mas ainda assim a publicidade ainda consegue. Eu estou lembrando agora da história do Boticário, né, daquela campanha de Dia dos Namorados do Boticário, que teve que sair do ar, que mostrava dois homens e duas mulheres se abraçando, e tempos depois eles tiveram que fazer uma campanha só para alinhamento do Boticário. Esse é um exemplo que eu sempre dou em aula, para justamente tentar buscar de novo seu público consumidor, que eram os homens, né? As propagandas da Fiat também, que elas ficam da Fiat. curtíssimo tempo. De carro como um todo, mas ainda eu acho que a publicidade tensiona às vezes. Na minha opinião, o jornalismo eu acho que o mais reforçador da heteronormatividade na comunicação. Eu até deixei uma pergunta para o final, que eu ia perguntar para ti, mas já que tu tocou no assunto, tu considera então que as novelas, telenovelas, os comerciais, têm uma lógica mais capitalista, no sentido de usar o tema da sexualidade, do gênero, para ganhar dinheiro? Por outro lado, o jornalismo hard news não tem tanto esse engajamento? Eu não sei se o jornalismo hard news não tem tanto esse engajamento com o capitalismo enquanto uma forma de uma racionalidade de inclusão e de exclusão. Porque eu estou falando disso, da inclusão e da exclusão. O capitalismo neoliberal, enquanto uma racionalidade, um modo de vida do Ocidente, não tem problema com a sexualidade das pessoas, desde que as pessoas que não sejam heterossexuais tenham dinheiro. Eu estou falando do pink money. Então, pouco importa, na verdade, ou importa um pouquinho, mas enquanto importa a heterossexualidade como uma forma de sexualidade que reproduz a espécie, então reproduz mão de obra. Então importa para o capitalismo, sim, que haja pessoas heterossexuais. No entanto, se há uma parcela grande da população que é LGBT, do ponto de vista do capitalismo não tem problema nenhum, desde que tenham dinheiro, né? Desde que comprem, desde que consumam, desde que façam parte dessa religião que é o capitalismo, não tem problema. Então, eu acho que é por isso que a publicidade, por exemplo, caminha nesse fio da navalha, né? Porque a publicidade, ao mesmo tempo que se toca nesses estereótipos de gênero, de sexualidade, e pode, como no caso do Boticário, pode perder uma parcela do seu público-alvo ou do seu público consumidor. Por outro lado, pode haver uma publicidade muito voltada para o público LGBT que vai ganhar muito dinheiro. Então é por isso que a publicidade está nessa linha, né, tênue. Eu acho que no caso das telenovelas, aí é uma questão de produção simbólica de sentido sobre o que significa ser LGBT, sobre o que significa ser homem e mulher
nas sociedades, e aí eu acho que é legal de fazer um retrospecto, pelo menos no Brasil e das novelas da Globo, desde a década de 80, vamos pegar ali a redemocratização, pelo menos o período de abertura no Brasil, desde da década de 80 até hoje, se tu vai olhar as reprises de Tieta, por exemplo, era extremamente sexualizado, entende? Tinha muita sexualização ali. Você estava falando sobre gênero e sexualidade o tempo inteiro. E estava falando de LGBT, né? Estava falando de algumas sexualidades não heterossexuais. O que eu quero dizer, a teledramaturgia, ela ainda consegue debater o tema do gênero e da sexualidade, eu acho que de uma maneira um pouco mais leve, trazendo polêmicas, porque eu acho que alguns personagens e algumas narrativas de novela trouxeram, né, algumas polêmicas, mas sem o problema de perder um público, né? O jornalismo, eu não consigo ver o jornalismo hard news, política, economia, abordando temas ligados a gênero e sexualidade sem ser de uma maneira normativa. E por quê? Porque é hard news, né? Então, porque hard news supostamente tem que ser, como o nome diz, dura, né? Então não consigo enxergar o jornalismo hard news mais inclusivo, né, em relação a gênero e sexualidade. Eu gostaria de complementar, mesmo não me considerando uma estudiosa da mídia, mas eu também, eu sou pedagoga e realizei estudos principalmente voltados à análise de políticas públicas. E no âmbito dessas políticas eu já passei por muitas análises também de comerciais, por exemplo, do governo federal. Daí a gente pode pensar no Primeira Infância Melhor, no Bolsa Família, no tempo lá do Bolsa Escola, que é lá do Fernando Henrique Cardoso, das campanhas de planejamento familiar. E se a gente for analisar essas propagandas, elas são voltadas à naturalização de relacionamentos heterossexuais. Ou seja, as campanhas voltadas para o planejamento familiar, elas são endereçadas à mulher. As políticas, as propagandas do Bolsa Família são endereçadas à mulher. É a mulher que é a dona do cartão, é a mulher que é simbolicamente a dona do dinheiro. É o Estado que simbolicamente, eu acho que vindo ao encontro do que o Zago falou antes, é o Estado que simbolicamente faz a função paterna. Não no sentido da psicologia, mas a função paterna no sentido de ser quem dá o dinheiro, exatamente, o provedor. Então, se a gente for pensar educação de uma forma mais ampla e pensar que a educação não se realiza só nos locais escolares, né, formalizados, ela acontece no âmbito da sociedade, através da mídia, da linguagem, de uma forma mais ampla, da moda, a gente pode pensar ainda no âmbito dessas propagandas do governo, por exemplo, que constituem conceito de família, conceito de maternidade, conceitos de infância, de juventude. Elas atuam ainda dentro de uma lógica heterossexual e heteronormativa. E eu acho que isso é bastante importante pensar, porque as políticas públicas, muitas vezes a gente nem pensa, reflete sobre elas, elas constituem, elas estão aí ensinando e nos constituindo como sujeitos de gênero. Por exemplo, a gente pode pensar na Suécia, que é um dos países de maior igualdade de gênero. Por quê? Por exemplo, a gente muitas vezes não reflete sobre a licença maternidade. Em países de igualdade de gênero, essa licença maternidade ela pode ser tanto desfrutada por eles ou por elas. E a gente pode pensar nos efeitos disso, dos homens sendo mais cuidadores, mais envolvidos com a paternidade, etc. Porque aí tem um aspecto que é a comunicação do Estado com a sociedade, né, por meio dessas políticas públicas e por meio das propagandas voltadas para a população. O Estado comunicando com a sociedade é a coisa mais normativa possível que a gente possa imaginar, eu acho, né? É legal de pensar do outro lado, quando a gente tem que endereçar a população LGBT, por exemplo, nas políticas públicas de HIV/AIDS, né? Sim. O quanto, né, o que aconteceu com aquela intervenção, aquela
a iniciativa do Ministério da Saúde que contratou a Pablo Vittar com aquele outro que eu vou esquecer o nome. Eu conheço muito dessas propagandas também. Nossa, a polêmica que deu, né? Era, na verdade, uma campanha de prevenção. Então, era uma iniciativa de comunicação e saúde, né? Voltada por iniciativa do Estado, voltada para uma população específica, e deu muita polêmica, né? Teve, inclusive, um TCC ali da comunicação que analisou essa campanha do Ministério da Saúde com a Pablo Vittar, porque a Pablo Vittar sai totalmente desse campo, desse espectro da heteronormatividade, né? E ela é, então, arregimentada para endereçar, para atingir, né? Para poder comunicar para um determinado público, e o público que não era o endereçado se sentiu profundamente incomodado pelo uso do dinheiro público com aquela figura, né? Isso é legal de pensar, a comunicação entre Estado e sociedade articulada ou matizada por essa questão de gênero e de sexualidade, como a Karen estava dizendo. E no âmbito escolar mesmo, no ambiente da escola, o que tu como pedagoga tomaria como algum exemplo, talvez, do que poderia ser feito para ter uma facilidade maior de se abordar isso na escola? Bom, eu acho que na escola há muitas possibilidades de desenvolver um trabalho de discussão, eu diria, de igualdade de gênero, para nós pensarmos em igualdade de gênero. Eu penso que nós somos colocados dentro das nossas caixas dessa heteronormatividade, né? Dentro da caixa do feminino, dentro da caixa do feminismo, dentro desse binarismo mesmo, desde sempre, desde anterior até mesmo à gestação. E eu acho que a escola dá continuidade a esse processo de colocar nas caixas. De que forma? Brinquedos de meninos, brinquedo de meninos. Fulano não vai ali, que ali é a cozinha, isso é de menina. As cadeiras, os utensílios, por exemplo, os objetos cor-de-rosa vinculados às meninas, e muitos outros, são formas muito sutis de reprodução de ensinamentos em torno de ocuparmos esses locais dentro de determinadas caixas, né, que eu estou chamando de caixa. E de que forma a gente poderia romper isso? A gente poderia refletir sobre isso? Pensando sobre esses processos de naturalização, pensando sobre esses processos de construção do feminino, do masculino, pensando sobre as relações diárias, de que forma acontecem a distribuição, por exemplo, das tarefas no âmbito da família, de que forma acontece o desenvolvimento, por exemplo, de atividades dos espaços escolares, por exemplo, quem é que ocupa a quadra de futebol, quem é que ocupa a pracinha, a professora quando dá a corda e a bola, ela dá corda para quem, dá bola para quem, se naturaliza muitas vezes uma menina caprichosa e um menino desorganizado, se naturaliza muitas vezes que os meninos podem dar pau no futebol e se naturaliza com isso uma determinada forma de violência no âmbito do futebol. O mesmo não é pensado em relação às meninas. Então eu acho que há muitas coisas para que a gente possa debater, discutir no âmbito da escola. O problema é que nós naturalizamos essas relações. A gente naturaliza que meninos sejam violentos, a gente naturaliza que o futebol seja de meninos, a gente naturaliza que menino seja bagunceiro e que menina seja comportada. E eu acho que essas formas cotidianas já são um baita pano para manga para que a gente pudesse pensar na igualdade, na divisão de tarefas, na maternidade e na paternidade. Perguntar para o Zago e a Karen também, se puder trazer mais alguns exemplos. Ela tocou no exemplo ali da Suécia, né, sobre políticas públicas que ajudam na igualdade de gênero. E sobre a mídia fora do Brasil, o que tu tem a dizer que pode ser tão diferente do que acontece aqui sobre alguma abordagem nesse sentido das mídias internacionais, no caso? Conheço pouco, tá? Conheço pouco do que... Eu conheço alguma coisa dos Estados Unidos, conheço uma parte também da Inglaterra, conheço um pouco mais dos meios de comunicação ou das políticas de comunicação do Canadá. Eu acho que é mais... eu acho que eles são mais inclusivos, tá? Eu acho que eles conseguem dar uma pluralidade de narrativas sobre
vidas possíveis que não naturalizem gêneros, lugares e posições de gênero, que não naturalizem uma sexualidade como sendo a correta, eu acho que sim. Mas eu ainda acho que se ancora, como eu disse antes, ainda assim os meios de comunicação como um todo nesses países, eu acho que eles ainda se ancoram numa certa normatividade como é o esperado. Meios de comunicação de massa não podem, por natureza, não podem bagunçar a sociedade. Na verdade, os meios de comunicação de massa, eles aparecem e funcionam numa determinada sociedade mais ou menos como ordem e progresso, tá? Tem que deixar todo mundo no seu devido lugar. Então, tem que ser democrático, mas não tanto, porque se abre demais, se bagunça demais, se problematiza demais, gera um certo desconforto social, né? Essa é uma tônica dos meios de comunicação de massa, do funcionamento dos meios de comunicação de massa. Mas, esses países que eu conheço um pouco mais, eu posso dizer que nesses países, os meios de comunicação como um todo, nesse amplo espectro das mídias, eles conseguem ser um pouco mais democráticos na maneira como eles fazem aparecer narrativas, imagens, enfim, de homens, mulheres e pessoas heterossexuais e LGBTs. Eu acho que tem uma pluralidade maior. E eu acho que nesses países tem um campo, uma esfera da mídia que funciona muito nesse sentido, que é o cinema. A produção fílmica desses países ajuda muito a tensionar um pouco, a problematizar, a abrir um pouco mais a maneira como homens, mulheres, LGBTs, nas suas várias intersecções, raça, classe, migrantes, né? Da maneira como essas pessoas e essas vidas aparecem no meio de comunicação. Acho que o cinema é muito potente nesses países. Algo que aqui no Brasil acho que não é tanto. Tem sido mais, mas não é tanto. E lá eles têm uma comunicação alternativa LGBT muito forte, que é uma comunicação independente, né? Veículos independentes que não dependem dos meios de comunicação de massa. Então, jornais de bairro, principalmente nas grandes cidades da América do Norte, assim, Toronto, Vancouver, São Francisco, Los Angeles, Nova York. A internet também trouxe isso, muitos sites alternativos, né, de comunicação que façam que as comunidades LGBTs se conheçam melhor. Aqui no Brasil a gente tem muito pouco se comparado a esses países. Então acho que é mais pela simples abordagem das pautas ou pela representatividade? Então, por exemplo, colocar mais LGBTs nas redações, essas coisas? Cada vez mais, eu tenho discutido isso com colegas do jornalismo, cada vez mais a gente não pode pensar que os meios de comunicação precisam simplesmente abordar temas como gênero, sexualidade. Tem que trazer pessoas, por mais que isso pareça um pouco naturalizante demais, mas eu ainda acho que tem que trazer pessoas, tem que ter mais mulheres no jornalismo hard news, tem que ter LGBT apresentando, sendo âncora de um telejornal, e mais ainda, tem que botar essas pessoas para dentro dos cursos de formação de jornalismo, de publicidade e propaganda. Tem que fazer com que essas pessoas sejam editoras-chefes de um jornal, entende? Porque aí a gente começa a pensar efetivamente numa democratização, numa diversidade maior em todos os âmbitos, não só no âmbito da representação, da abordagem da mídia, mas no âmbito da produção de mídia e no âmbito da formação dos profissionais que vão atuar como profissionais dos meios de comunicação. Isso é muito difícil de fazer, muito difícil de fazer. Vejam aqui, né, no curso aqui da UBRA e em outros cursos, né, é muito difícil de fazer isso. E agora, perguntando para os dois, assim, se a Karen quer responder primeiro, materiais midiáticos como revistas em quadrinhos, animações, revistas infantis, no caso para o público mais jovem, assim, para as crianças, qual é a importância disso na escola, no meio acadêmico, nas universidades, para se discutir essas questões? Bom, eu vejo como fundamental um material didático, pedagógico, por exemplo, que amplie as possibilidades de abordagens de discussões, de diferentes discussões. Por exemplo, um material que dá visibilidade quando não há visibilidade por meio de...
por exemplo, um material que aborde um casal de homens, pais, por exemplo, isso pode suscitar discussão. E do contrário, eu talvez não tenha essa oportunidade. Então eu vejo como... E outra coisa também, a gente precisa ver, através de diferentes materiais, formas de que as pessoas se identifiquem com as coisas. Por exemplo, que nem no Dia da Família, eu posso representar a família de uma forma bastante tradicional, sempre, né, um casal com os filhos, com um outro casal de filhos, mas eu também posso colocar em circulação diferentes formas de representação da família. E nisso eu penso que os materiais publicitários podem contribuir. Eu só queria acrescentar, por exemplo, que nem algo que eu acho que é bastante emblemático nas discussões atuais, que foi o chamado kit gay. Exatamente, que foi chamado de kit gay, mas na verdade para nós ele não é um kit gay. Ele é simplesmente, eles são simplesmente recursos didático-pedagógicos que ampliam as representações, por exemplo, de feminino, de masculino, de família, de paternidade, etc. Ele, de alguma forma, ele dá essa oportunidade, como eu trouxe antes, de que as pessoas possam se ver representadas de uma forma positiva em outras discussões. E por que a gente pode pensar que ele é, de alguma forma, banalizado, significado de uma forma negativa? Porque ele vai ao encontro, por exemplo, de crenças de uma infância inocente, de uma infância imaculada, que eu não posso, onde eu não posso discutir questões relacionadas a dilemas importantes da sociedade, como, por exemplo, as discussões de gênero, de sexualidade, de raça, etc, etc. E tu, como pedagoga, o Zago como comunicador, como é que vocês acham, vendo da visão dos professores, como é que isso pode ser passado de uma maneira melhor, de um entendimento melhor das crianças, ou até mesmo da comunidade escolar, dos pais, da equipe diretiva, sem que haja essa polêmica, entre aspas, que circula? Não tem. Não tem. Não sei, eu tô me atrapalhando, eu já tô me... Não, eu também fiquei pensando, eu acho que não tem como, porque tem embates aí, tem jogos de luta e de poder que estão aí disputando simbolicamente, né, o poder de dizer o que as coisas devem ser e como as coisas devem ser. Por exemplo, que a gente continue cada um na sua caixa, fique quieto. Por exemplo, a escola é uma instituição muito tradicional e todos passam pela escola. Então a escola tem que continuar de alguma forma, desenvolvendo a sua tarefa, a sua função social de adequação desses sujeitos. Então, eu acho que é bastante complicado. Eu acho que, por exemplo, é importantíssimo que haja formações continuadas em relação a isso. Eu acho que sem conhecimento e sem formação é muito complicado, mas também acho que isso ainda não é uma questão importante para a educação como um todo, infelizmente. E eu digo isso enquanto professora, que foi professora pública uma vida toda numa rede municipal de uma cidade. Isso ainda não é uma questão que interessa muito a muitas pessoas. Mas tu acha que, por Falar exemplo... de igualdade de gênero, por exemplo, é importante. Pensar na reprovação. Não, as pessoas não se dão, que nem a gente fala tanto em feminicídio, né? Eu acho que muitas pessoas ainda não se dão conta que isso está completamente relacionado com as nossas formas de aprender sobre feminilidade e masculinidade, relacionada à passividade, relacionada à violência, etc. Então, tu acha que essa necessidade que a gente tem de reformar o ensino público no sentido da própria matéria que o professor passa muito também por borrar esse fator da heteronormatividade? Sim, mas acho que é um começo. Eu quis dizer, sim, sem dúvida, mas eu quis dizer que isso ainda, no âmbito da instituição escolar, isso não é algo que
que é relevante, que importa. Por mais incrível que pareça, porque da maneira como a gente está vendo os discursos sobre kit gay, sobre doutrinação nas escolas, fica parecendo que durante muito tempo a escola se tornou uma fábrica de viado, uma fábrica de comunista, e não foi. É o que a Karen está dizendo, não foi. Essa ideia de que... A escola começou a discutir. Com muita dificuldade, Exatamente. né? Que a gente ia lá falar, fazer formação com exatamente, na SMED, cavando de picareta. Nossa, né? tinha gente... Teve uma vez uma formação que eu fui dar na SMED, lá em Porto Alegre. Ela se levantou e foi embora. Me xingou antes de ir embora, lógico, né? Então, nunca foi tranquilo falar sobre gênero e sexualidade na educação. Eu não sei de onde as pessoas estão tirando agora que as escolas, a rede pública, né, tá formando feministas peludas. Não, nunca aconteceu isso. Sempre foi muito difícil de tratar gênero e sexualidade na formação de professores da educação básica. E o próprio feminismo ainda é um movimento significado de uma forma completamente pejorativa, completamente equivocada. Totalmente. Eu conversei com 2 orientadores educacionais, na verdade uma supervisora da rede pública, uma escola estadual em Sapucaia, e uma orientadora educacional de uma escola da UBRA, uma escola que eu estudei inclusive lá em Sapucaia. As duas concordaram em dizer que instituições privadas e religiosas têm mais dificuldade tanto na abordagem desse tema, tanto na dificuldade de lidar com os pais, com a equipe diretiva, para abordar isso. Vocês concordam que instituições religiosas têm mais... Que todas as instituições têm muita dificuldade ainda de comprar isso. Sim. Porque, por exemplo, isso é algo muito importante de ser discutido no âmbito de um PPP, de um projeto político-pedagógico da escola. Mas se isso não acontece e vem um pai aqui, uma família querendo argumentar sobre o que a Karen desenvolveu numa aula, só um pouquinho, vamos chamar a Karen. A diretora, por exemplo, orienta, só um pouquinho, vamos chamar a Karen. O que isso quer dizer? Que não é algo discutido e combinado e traçado no âmbito de uma proposta político-pedagógica. E sim, é a Karen que está desenvolvendo isso. Porque ela quer, porque ela estudou. E não pode ser assim. Isso tem que ser algo produzido no âmbito, porque isso está completamente relacionado com a resolução de conflitos, com o que falam hoje tanto de bullying, etc. Eu acho que em relação às escolas confessionais ou de redes confessionais tem um problema aí, que é assim, a autonomia escolar ou autonomia universitária, no caso das instituições de ensino superior que tem uma confessionalidade, mas enfim, vamos pensar no âmbito da educação básica, né? É a autonomia escolar de uma escola poder criar o seu projeto político-pedagógico, né? Isso, mas tem uma outra coisa que é a liberdade de cátedra, tá? Do professor ou da professora. Geralmente se entende que a autonomia escolar, ou seja, eu posso ter uma rede de ensino confessional, né? Temos uma rede de ensino luterano. E essa, então, autonomia que me garante professar uma fé, ela sobrepõe a liberdade de cátedra. E ela domina e preside a liberdade de cátedra. Ou seja, a ideologia de fé, ela sobrepõe a liberdade de cátedra do professor ou da professora. E isso é complicado. Do ponto de vista legal e jurídico, inclusive, não se trata disso. São 2 esferas distintas. Tanto que, por exemplo, aqui na UBRA, até hoje, pelo menos, a gente tem liberdade de cátedra dentro de uma instituição confessional. Né? Mas eu acho que... Mas por que no ensino superior, eu acho, talvez a Karen discorde de mim, mas porque eu acho que no ensino superior isso acontece de uma maneira mais tranquila e não acontece de uma maneira tranquila na educação básica, no ensino fundamental, em escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Família. Foi exatamente isso que a Karen disse. Se eu, como professor, no ensino superior, falar alguma coisa para os meus alunos em sala de aula, me desculpe, né, se os pais e as mães de vocês vierem bater aqui na coordenação do curso ou na diretoria de ensino de uma universidade para dizer o meu filho, né, vocês não podem dizer isso para o meu filho. É um pouco impensável, porque vocês já são maiores de idade, né, já são adultos, enfim, são jovens adultos agora. Na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio, a família está ali o tempo inteiro agindo
tem uma função policialesca, né, de como as aulas são conduzidas, quais são os conteúdos a serem passados. Então, essa relação com a família, com a instituição família, para a educação como um todo é um problema. Geralmente é um problema e não é uma potência, né, não é produtivo. Para a rede privada é mais, e para a rede privada confessional é mais ainda. Porque geralmente os pais escolhem uma determinada escola privada confessional por conta da profissão da fé. Né? Então eles querem que os seus filhos sejam educados com os valores morais daquela fé. Então a liberdade de cátedra vai por água abaixo aí. E vocês acham que isso sempre existiu ou agora, dado o contexto político que o Brasil se encontra, isso se tornou mais forte ou mais falado, talvez? Isso que tu pergunta me faz pensar em algumas coisas. Por exemplo, né, eu trabalhei ao longo de toda a minha carreira no município, como eu já coloquei, e a gente pode pensar que a gente viveu nos últimos 10 anos o boom das políticas públicas. Na era lá que iniciou com Fernando Henrique Cardoso e no governo Lula, né, no governo petista. O que eu quero dizer com isso, com o boom das políticas públicas? Eu acho que se desenvolveu, se implementou várias políticas que fizeram com que muitas coisas se colocou luz sobre diversos temas que antes não tinham. E hoje nós estamos vivendo um momento de recuo disso, em todos os sentidos, financeiro, das ideias, moral. Na verdade é um avanço da moral em relação ao... Mas eu também acho que só está havendo isso agora porque um dia a gente conseguiu ir, coisa que a gente não... coisas que antes a gente não conseguia discutir. Isso era impensável, essas discussões. E esse boom das políticas em muitas esferas, no âmbito educacional, foi muito amplo, com divulgação de Enem, com aquele curso que a gente trabalhava com o GDE. Sim. O GDE foi emblemático nesse sentido. Ele entrou no Brasil inteiro, de um jeito talvez, a nosso ver, ainda tímido, mas que causou impacto. Exatamente. Publicações. Então, eu acho que só está tendo esse movimento de vou trazer de volta, porque a gente conseguiu, de alguma forma, ir muito longe. E agora a gente vai viver isso, de movimento, de disputas. E nós estamos vivendo esses momentos de disputa. Eu não sei, eu acredito, se a gente está dizendo aqui, né, que a gente se constitui como sujeito a partir da educação, da linguagem, eu acho que os tempos de hoje nos mostram que tem coisas que não tem mais como voltar, eu imagino isso. E que nós já somos os sujeitos de outros tempos, de uma mídia que se prolifera de formas inimagináveis de tempos atrás. Então eu acho que ao mesmo tempo há um movimento, mas que só existe em função de outros e que a gente vai continuar nesses movimentos de disputa, de luta, em torno de poder dizer, né, o que são as coisas, se a gente quer continuar nas caixas, se a gente quer viver sem caixa e etc. Eu ia perguntar para os Zagos sobre, voltando um pouco para a mídia. A gente falou em religião nas escolas, né? E religião na mídia. O que isso afeta em tal medida, em qual medida não afeta, trazendo para o jornalismo mesmo. Tem por exemplo, a Record. Entendi. Olha, eu não sei. Eu acho que essa correlação entre religião e mídia, pessoas empresários, né? Sim. Empresários que professam uma certa fé Sim. e que são donos de empresas de comunicação, que colocam essas empresas, esses veículos de comunicação a serviço da sua fé. Gente, isso é tão complexo, eu não consigo responder uma pergunta. Eu não consigo imaginar um budista dono de um veículo de comunicação, tu entende? Eu não consigo imaginar alguém,
uma pessoa de religião de matriz africana, dona de um grande jornal, eu não consigo imaginar isso. E os impactos que isso teria no âmbito da representação, né, das diferentes abordagens de determinados temas. Eu não consigo imaginar um budista ou um pai de santo de religião de matriz africana, mas eu gostaria de ver. Eu acho que seria muito interessante a gente poder pensar uma novela como Os 10 Mandamentos, sei lá eu qual essas que está passando aí da Record, que eles refazem, de Jesus, de Maria Madalena, não sei, essa gente toda aí que dizem que existiu. Eu fico imaginando que legal que seria uma novela dos deuses africanos, né? Da mitologia africana, né? Passando no mínimo poder a flor da pluralizar, noite. né? Mas eu acho que é difícil de imaginar. Acho que é muito difícil. Acho que encerramos, então. Sim, tem que dar aula. Obrigado, então. Deu. Foi muito valorado.